Agora a gente segue para o Fortaleza, que é o outro clube do Nordeste da zona de rebaixamento, em condição de disputa, né? Porque o terceiro é o Sport, que a gente já falou algumas vezes, não tem condição de disputa. E o Fortaleza, gravamos um vídeo mais cedo, está disponível no nosso feed, na seção de vídeos, sobre essa troca de Vojvoda por Renato Paiva. Tá? Como o vídeo foi gravado por mim, por Cássio e por Minhoca, não tem muito o que repetir aqui, né? Já tá dito tudo que a gente podia dizer sobre essa troca, já foi dito. Convido vocês a assistirem o vídeo. Além de nós três, Ravel Pinheiro participou. Ravel Pinheiro conviveu de perto com, com Paiva no Bahia e, naturalmente, tem a pior impressão possível. Quem acompanhou de perto o trabalho do Bahia vai ter a pior impressão possível e a gente ponderou naturalmente que o trabalho do Botafogo foi ok, tá? Foi dentro Foi nota 6 pelo menos. Ainda que tenha deixado uma péssima impressão com a torcida, mas aí, como o Ravel falou, diferente até do que foi no Bahia, deixando uma marca muito mais defensiva. A pergunta que eu faço aqui de forma muito direta para Cássio e para Minhoca é sobre é, o estado de espírito. Porque o Vitória voltou da paralisação e tomou um nocaute dentro de casa do Confiança, né? Que são duas vitórias. O Vitória, quando precisa fazer gol, não consegue, trava e acaba derrotado por Náutico, por Confiança, jogou duas competições fora, né? Um nocaute absurdo. E o Vitória fora de casa que consegue sustentar a marcação. E eu bati nessa tecla quando a gente fez a análise agora do, do Vitória. Eu bati na tecla de que esses dois jogos, para mim, devolveram a competitividade e acho que o astral foi devolvido junto. Eu pergunto, Minhoca, como você imagina o astral do Fortaleza, tá? Para além da mudança de treinador, será que a mudança de treinador por si só consegue dar uma oxigenada no elenco? Porque quem viu o clássico parece ser um time com clima pesado, né? Tá? É Cauê Diniz voltando aqui nesse momento com a gente também. É isso, Fred. Eu vejo que o momento, pelo menos aí, vamos lá, né? Em termos de apoio do torcedor, eu acho que aí não se pode contar nesse momento, nem com o elenco atual, nem com a diretoria. E Paiva também não é um nome que, né, faz o torcedor vibrar. Eu até cheguei a participar de uma live, até no canal de Torcedores de Fortaleza, lá do Glória e Tradição. Eu estava até comentando lá que o trabalho de Paiva é tentar entregar o mínimo. O mínimo é pelo menos entregar em 16º lugar. E o ponto de partida do Fortaleza é entregar um time pelo menos equilibrado. Não há como hoje o Fortaleza entrar em campo da maneira como estava entrando, um time extremamente vulnerável em termos de sistema defensivo e sistema ofensivo, e o meio de campo que praticamente não há formação nenhuma. O trabalho de Paiva no Fortaleza vai ter que encontrar um time padrão e como isso vai se desenvolver. E eu até cheguei a comentar lá, mas eu já tinha ressaltado aqui também em outros locais, sempre quando tem uma mudança, o treinador que chega, por mais que possa receber informações do departamento de futebol, do clube, olha, fulano de tal, jogador tal, o torcedor tá pegando no pé, esse jogador aqui é o que tá jogando mais. É uma outra cabeça. Se Paiva chega no Fortaleza e olha para Zé Wellison e olha para Diogo Barbosa e tipo, vou utilizar os jogadores, a torcida vai gostar? Óbvio que não vai gostar. Então, um erro de um jogador como esse, Paiva acreditando no jogador que está embaixo com o torcedor, ele vai acabar dando murro em ponta de faca. Então, assim, ele tem que ser muito rápido, ele tem que encontrar logo um equilíbrio. E um outro fator que é um fator que é quase que inerente, assim. Eu não lembro de um treinador que chegou logo após um treinador longevo, logo de cara já fazer esse treinador longevo ser esquecido de imediato, né? O caso, por exemplo, do ano passado, o Fluminense que tinha o Diniz por uma temporada muito longa, né? E depois com vários problemas,
O Mano demorou a fazer esse time render. Demorou muito, aliás. E depois conseguiu a recuperação. Isso aconteceu com o Grêmio, pós-Renato Gaúcho. Isso aconteceu com o Flamengo, depois que ganhou aquele ano maravilhoso, 2019, com o Jorge Jesus. O torcedor do Flamengo ficou anos e anos falando: tem que voltar Jorge Jesus. E eu acho que isso não vai acontecer com Fortaleza. Foram 4 anos de muito sucesso, uma temporada 2025 com muitos problemas que o Vojvoda acabou cometendo. Então, assim, Paiva vai passar por isso. Se ele fosse um cara de um calibre alto, né, em termos de peso, eu ainda acho que seria complicado. E ele que não tem, né, muito apreço, de uma maneira geral, não só no Fortaleza, mas em outros clubes também, isso faz com que a responsabilidade dele, o desafio de Paiva, seja um desafio onde, primeiramente, a equipe consiga fazer o que o Vitória faz. Isso hoje o Fortaleza não consegue. Hoje o Fortaleza enfrenta qualquer equipe e qualquer equipe pode vencer o Fortaleza. Fortaleza nem às vezes para saber segurar um resultado. Não só desandou a defesa, como o ataque não faz gols, e aí a gente tem o caos, não à toa. Se a gente for pegar aí as últimas 5 rodadas, a única equipe que não pontuou foi o Fortaleza, né? Então, é um fator que eu vejo bem difícil, um nome bem contestado, como a gente frisou lá no vídeo, e ao mesmo tempo tem que ser bastante assertivo nesse pouco tempo que vai ter, até porque ele já deve estar presente aí no duelo de sábado diante do Bahia. Cássio, esse dado que Minhoca trouxe, ele assusta, né? Porque até o Sport pontuou nesses últimos 5 jogos, né? O Sport conseguiu um ponto ali com um time do Inter descaracterizado. E o Fortaleza vem de 5 derrotas. E vem numa baixa técnica assustadora. A gente não consegue, né, Cássio? Com o Renato Paiva chegando, a gente não consegue olhar e dizer: olha, eu acho que o time vai reagir, que o time vai voltar para a briga. Eu tenho um temor maior da situação. É difícil piorar depois de 5 derrotas consecutivas, né? Qualquer empate, em tese, já seria uma melhora. Mas eu acho que o desenvolvimento do Fortaleza, para mim, corre mais riscos com a mudança de treinador do que sem a mudança, sobretudo com a escolha que foi feita. Eu defendi agora há pouco, quem assistiu, o pragmatismo de Carille no Vitória. Eu acho que o Vitória fez a escolha ali, lavou as mãos de invencionismo e foi no básico do básico. Assim, seria quase falsidade nossa. O máximo que a gente pode fazer, Cássio, é realmente considerar o trabalho do Botafogo como razoável, honesto e que pode ser replicado. Mas a impressão que a gente tem de Paiva é muito ruim, né? É sempre curioso, assim, você trouxe um ponto muito interessante. Só se a gente considerar o trabalho no Botafogo honesto. O Botafogo é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da Libertadores, tá? Assim, o sarrafo é maior. O sarrafo do Botafogo, o treinador de 2025 precisava fazer um pouco mais. O grande resultado dele foi, obviamente, do PSG, mas não no Botafogo Way, como o Textor falou, mas assim, você assumindo um clube que ganhou a Libertadores e o Brasileiro, seu trabalho não é para ser só ser honesto, não é suficiente. E como você falou, a gente, no caso nós dois aqui, tem, pelo menos eu entendi dessa forma, tem uma dificuldade maior de entender essa escolha do Fortaleza por Paiva. E você falou ainda que o ponto quebraria a sequência. Mas o Fortaleza, a campanha, a gente sempre diz um ponto, que é o seguinte: esqueçam o Sport, na campanha do Sport. A campanha do Fortaleza é horrorosa. O Sport ter 3 pontos, ele meio que suaviza a campanha dos outros. Mas a campanha do Fortaleza é horrível. O Fortaleza tem 10 pontos em 39 disputados. É um pouco mais de 25% de aproveitamento. Pô. É muito ruim. A campanha de Fortaleza é muito ruim. Mas como tem a gente ficou um satélite ali orbitando o campeonato, aí fica suavizando a campanha, as outras campanhas ruins. Mas a campanha de Fortaleza é péssima. E essas 5 derrotas, ele está entrando numa fase que é a seguinte: se empatar esse jogo com o Bahia, não sai da zona de rebaixamento.
Se ganhar, se ganhar, ele sai, possivelmente passaria. Aliás, o Vitória teria que ganhar para ele não passar, porque se o Vitória empatar, ele passaria no número de vitórias. O Juventude teria que vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte, mas ao mesmo tempo, Vasco e São Paulo, um dos dois, melhor dizendo, teria que perder o seu jogo. Isso se o Fortaleza vencer. Ou seja, ele está começando a entrar naquela de um empate quebraria a sequência de derrotas, mas já não tira da zona. E mesmo se vencer, tem uma matemática que o impede de sair da zona de rebaixamento. Ou seja, está entrando numa fase areia movediça. E a escolha por esse treinador, a gente, mas falando aqui, mas sem tentar entrar tanto no vídeo que a gente gravou mais cedo, essa escolha pelo treinador é a seguinte: se o Fortaleza acertar, parabéns. Parabéns por acertar. Mas a escolha não tinha indícios para isso. O trabalho do Bahia foi péssimo, o do Botafogo não foi suficiente, e Renato Paiva tendo uma grife para ir para um terceiro trabalho de primeira divisão no Brasil, sem ter mostrado quase nada no país ainda. Assim, é um vencedor. É um treinador vencedor. Com o retorno de Cauê, como o Cauê não participou do programa que a gente citou aqui mais cedo, Cauê, o tom aqui é de que a gente precisaria ser quase que falso para dizer que a gente acredita que Paiva pode retomar um curso positivo no Fortaleza. Tá? A gente falou dessa forma. Seria, assim, algo que me deixaria muito surpreso. Eu acho que o Fortaleza fez uma escolha ruim, mas a gente está respeitando e considerando na mesa o Botafogo como um alento. Não foi horroroso do Botafogo, seria falsidade, seria perseguição até dizer isso, né? Mas como é que tu enxerga característica de Paiva nesse elenco, que já foi um elenco considerado um elenco de qualidade, mas que esfacelou e vem numa queda de desempenho, numa incapacidade de dar qualquer resposta, que me deixou assim. Eu vi o jogo, eu vi o clássico, eu fiquei assustado com o Fortaleza no clássico, assim. Parecia o Sport. Pronto. Cássio falou aqui, parecia um time assim que você olha, não, aqui vai cair. Esse time aqui é time que vai ser rebaixado. Não tem nada, não acerta a jogada. É como se você, assim, ele consegue nivelar, mas uma hora vai cometer o erro, vai levar o gol e vai acabar o jogo, mas não vai reagir. Eu vi o que a gente tem visto com o Sport ali, com o Fortaleza, e é ainda um time de maior qualidade técnica, né, Cauê? E Paiva vai ter esse trabalho não só de reorganizar o time, como tentar construir algo que se desmanchou, porque existia no Fortaleza, com o Vojvoda, essa construção dos últimos anos, e ela desmoronou-se ao ponto dos jogadores estarem na berlinda. Então não é somente uma mudança de técnico porque estava dando errado, mas um esfacelamento, um esgarçamento de algo que Paiva vai ter o trabalho de começar um trabalho, um modelo praticamente do zero. Porque é retomar a confiança de muita gente que está mal, é tentar construir um modelo de time que volte a ser competitivo, com problemas que a gente já alardeou aqui várias vezes, de uma construção de elenco de idade avançada, que talvez esteja, de alguma maneira, complicando esse desempenho do time na temporada. E também o próprio Paiva se encontrar. Então, assim, são variáveis que colocam em xeque esse futuro de Fortaleza no Brasileiro. Porque você não está pegando um Fortaleza no meio de tabela que você pode, de alguma maneira, flutuar ali, tentar se acomodar em um momento ruim para daqui a pouco melhorar. Você precisa
como a gente, lá no início da live, quando tu caísse, a gente tava falando em remédio, o Fortaleza precisa de um remédio imediato. Precisa de uma vitória. Porque, senão, a sensação de manutenção de tudo que está acontecendo pode se perpetuar. Então não tem indícios de você ter contratado Paiva e achar que vai apertar no interruptor as coisas mudarem. O Minhoca trouxe um ponto que para mim é questão até de estatística. É muito difícil, depois de um trabalho que super deu certo, como foi de Vojvoda, alguém já chegar e logo de cara acertar. É muito difícil. Você conta nos dedos, você procura achar, é muito complicado, é muito difícil algo que foi tão bom de uma hora para outra, por mais que tenha tido essa curva negativa, mas alguém chegar e simplesmente aplicasse um modelo de jogo que não vai ser o mesmo e dar certo. E com essa equação toda de retomada de time, retomada de confiança do elenco, em xeque com o torcedor, em xeque com o futebol e a própria necessidade de Paiva de afirmação. Porque por mais que Paiva tenha feito um trabalho que não possamos considerar desastroso no Botafogo, mas também não foi algo que todo mundo olhou a demissão e tenha dito: que pecado o Botafogo está cometendo, que loucura é essa que o Botafogo está fazendo. O torcedor do Botafogo não lamentou. O torcedor aprovou completamente. A gente até viu alguma crítica especializada nesse sentido, mas pesou demais também a vitória sobre o Paris Saint-Germain, né? Sim, foi e de uma Copa, e de um momento, de um jogo, e isso acontece, por mais que seja um ponto fora da curva muito absurdo do positivo de um trabalho naquele jogo, mas as coisas deram muito certo e você não pode, por conta daquele jogo, também simplesmente alijar todos as outras questões que vinham permeando o Botafogo durante a temporada com Paiva. Então são muitos pontos assim, Fred, que colocam esse X, coloca na berlinda esse Fortaleza Paiva daqui para frente. Perfeito, Cauê. Aqui na tela a gente tem os números históricos, tá? Desse Fortaleza em relação à sua própria história na Série A, dos pontos corridos e a questão numérica. Ao contrário do Vitória, que aqueles 12 pontos em 14 jogos representam 2 rebaixamentos da história, aqui são 10 clubes rebaixados que tinham 10 pontos com 13 rodadas disputadas, tá? A gente tem Cruzeiro, Bahia, Palmeiras, Chape, Náutico, América, Avaí, Patinga, Juventude e Paraná. São 10 de 20. Tá? 10 de 20, ou seja, 50% das equipes que tinham 10 pontos em 13 jogos caíram. Aí é copo metade cheio, metade vazio, quem quiser enxerga, né, por um lado. Quando a gente traz para comparar com a história do próprio Fortaleza, e aí que aquela brincadeira lá dos Leões da Zona, da IA, faz mais sentido. O Vitória é mais acostumado, muito mais acostumado. O Fortaleza, nesse seu retorno para a Série A, ele teve 12 pontos ali no ano que caiu, 10 em 2022, que pô, é aquela história que a gente já contou 600 vezes aqui, que todo torcedor sabe de cor. Tá? Era um time muito forte, que fazia uma boa Libertadores e não respondia no Brasileiro, e começou a responder, e agora repete os 10 pontos de 2022. Tá? Porém, no programa passado a gente destacou isso, e eu repito aqui. Em 2022, esses 10 pontos já significavam o começo da reação. Agora, esses 10 pontos são o poço, tá? O fundo do poço de uma sequência de 5 derrotas. Faz uma diferença considerável aí, porque... Claro, tem que ter esse a contexto. vitória da reação já ajuda muito, né, Cássio?
Se ganhar do Bahia já é um outro oxigênio para Paiva, para todo o Fortaleza, né? Mas como você trouxe aí o 10-10, assim, ele tem uma diferença de contexto brutal, como se fala, como se diz bastante hoje em dia, assim, é um tanto óbvio. E obviamente esse o si que você trouxe no jogo contra o Bahia tá lá, mas também se perde, fica a sexta seguida. Aí eu até pergunto, Fortaleza, desde que subiu para a primeira divisão, já perdeu 6 jogos seguidos. Não que tem essa informação, de 2019 para. Eu acho que teve uma sequência, não de derrotas, eu acho que teve. Não, de derrota, tô falando de derrotas. Perder 6 jogos seguidos na Série A. Que ano, Minhoca, para eu dar uma conferida? Eu vou olhar Eu 22. acho que foi no ano da Sul-Americana, na final. Porque depois 23. que perdeu, ficou vários jogos sem ganhar. Foi. Teve vários jogos sem ganhar. Mas eu acho que teve uns empates ali no meio. Assim, é bom olhar. Classificar que essa é a pior sequência de Fortaleza desde que ele subiu para a primeira divisão. Eu acho que teve jogos adiados ali, tem que ser na sequência cronológica da coisa. Eu só vou poder ver a sequência. Aquela lá da história, pontuação, né? a pontuação. Mas teve, 23, Minhoca. 23 foram 9 partidas sem vencer. Foi 10 no total, porque não ganhou o jogo também da LDU. Foi 10 jogos no total sem ganhar. Foram 6 derrotas e 3 empates. Tá? E na sequência de derrotas, qual foi a maior sequência de derrotas desses 9 jogos aí? 4. 2 vezes então, eu não sei, eu não sei nem se o 5 já é o recorde. Mas se chegar a uma eventual sexta, porra. Fred, dá uma olhada. Em 22 não dá teve. Uma olhada antes do Voivoda, ali naquele ano que é do Sene, 2020. Que aí foi aquele ano que quase foi rebaixado. Isso. Ali eu acho que pode ter tido alguma coisa de sequência negativa ali, porque... Mas não nesse ponto, tá? Tiveram uma sequência de 4 derrotas e uma de 3 derrotas, e ali 6 jogos sem vencer com 4 derrotas. De 5 derrotas eu não achei, não. Tá? Qual foi o ano que foi rebaixado? 2006. Não, 2005, né? 6. 2006. 2005 ele volta, né? Isso. É o primeiro ano. Com 20 clubes. E 2006 também não teve. 4 derrotas foi a maior sequência, tá? Ou seja, né, falta só ver basicamente 2010, né? 2021, pra gente checar tudo. 2019, né? 2010 não, 2019. Desculpa, 10 não, 19. 19 tem um começo ali meio ruim, com o Sene. Mas não teve nem 3 derrotas seguidas em 19. E eu acho até que eu até chegar a mencionar isso também em outros locais que... Pode fazer matéria, viu? Quem quiser fazer matéria aí, que acompanha a gente com o caderninho na mão para virar pauta. O Fortaleza já vive a sua pior sequência de derrota. Eu tava conversando com... Eu acho que eu falei aqui para vocês na segunda, possivelmente, e eu tinha mencionado que era o que está acontecendo agora com o Vitória, né? Que é tipo assim, o Vitória precisa muito ganhar os jogos. Muito. O esporte nem se fala, né? Precisa primeiro sentir o gosto numa situação como essa. E o Fortaleza também, assim, mas assim, começa a fazer algo diferente. Por exemplo, vai pegar Bahia e Bragantino, 2 equipes na parte de cima. O ideal é vencer os 2 jogos, mas evita perder, porque só derrota é o nada. Se é o nada, teria adiantado alguma coisa se tivesse empatado o clássico? Claro que não. Mas não teria. Olha o que causou, assim, em termos de impacto, assim, principalmente sendo para o maior rival. Então, nesse sentido, o Fortaleza tem que começar a entender que, por mais que não consiga vencer, tenta empatar, sabe? Vai ganhando migalha ali. Eu acho que o Fortaleza ele cavou esse 19º lugar assim, de uma maneira inacreditável, porque tinha contexto para não estar tão distante assim. Poderia ter ali 12 pontos, 13 pontos, algo que o Santos ganhou, né? Mas algo que o São Paulo, algo que o Vasco, sabe? Então, assim, perdeu muito jogo absurdo, assim, Vasco pro Vitória, e foi afundando cada vez mais. Cássio falou sobre os 10 pontos, né, de ser uma campanha horrível. Eu fiz um levantamento aqui depois que Cássio falou, de onde estavam os times com 10 pontos. Né? A gente viu que eram 20 times, e eu fui
miná-los, tá? Marcá-los. 6 times com 10 pontos eram lanternas em 19 temporadas, tá? 7 times ocupavam exatamente a penúltima posição que o Fortaleza ocupa, tá? 6 times eram 18º e um 17º. Tá? Então, isso ilustra um pouco ali. Cássio levantou aí esse cenário. Eu fui checar para tentar descobrir onde estavam, tá, os times com 10 pontos em 13 rodadas. Tá? Não estou considerando 14, estou considerando 13 aqui, que é o que Fortaleza tem de jogos disputados. Certo?